Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía no meio de uma sarça. E Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. E que impressionante, ele pensou: por que a sarça se queima e ela não se consome? Vou ver isso de perto. E o Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça o Senhor chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse o Senhor: não se aproxime, tire a sandália dos seus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. E disse ainda: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Fecha seus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós queremos aqui apresentar cada coração e cada história aqui. Nós oramos e profetizamos que o Senhor é o Deus que muda histórias. E nós queremos aqui essa noite que o Senhor possa cobrir aqui os nossos corações e desnudar mesmo diante dos nossos olhos tudo aquilo que o Senhor tem como mudança para a nossa vida. E ainda que a gente esteja na maturidade da vida, eu creio que o Senhor ainda tem novas oportunidades, novas histórias para começar a partir de hoje na nossa vida. O Senhor não está olhando para cronologia, o Senhor não está olhando para jovens e nem para velhos, o Senhor está olhando para corações aqui essa noite, Jesus. E é para corações que o Senhor quer ministrar aqui essa noite. Por isso, cobre os nossos corações e os nossos ouvidos. Abre mesmo as nossas vidas aqui para viver e experimentar do Teu novo aqui essa noite. Um novo começo, uma nova história para as nossas vidas. E toda a honra e toda a glória será sua e somente sua, em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero começar aqui a noite de hoje apresentando essa história que todo mundo já conhece, que é a história de Moisés, o libertador do Egito. É interessante falar de Moisés porque a gente já está perto da Páscoa, e a Páscoa, a primeira Páscoa acontece através de Moisés e a segunda Páscoa através de Jesus. Mas Moisés é uma pessoa extremamente relevante na Bíblia. Tudo que Deus fez, para você ter ideia, talvez você não saiba, mas todo mundo conhece a história do Mar Vermelho aqui todo mundo já ouviu falar dessa história do Mar Vermelho, que o mar se abriu? Sim ou não? Todo mundo conhece? Essa história no mundo é mais conhecida que o sacrifício de Jesus. O mundo árabe conhece mais a história do Mar Vermelho que se abriu do que um Cristo que morreu no nosso lugar. De tamanha relevância desse homem na história, não só numa história bíblica, mas na história humana, Moisés foi um homem extremamente relevante. E se a gente fosse abraçar só a história dele aqui hoje, já dava uma pregação inteira. Mas eu quero focar só em algumas partes do início dessa história. A gente sabe que Moisés foi gerado debaixo de um decreto de morte. Faraó queria que as crianças do sexo masculino morressem, porque ele entendia que quanto mais homens nascessem, maior seria o perigo de Israel se rebelar contra o Egito. E a história vai dizer que Moisés foi colocado num cesto de junco e soltado do rio Nilo. E para que você não tenha achando que é como se o rio Nilo, como se fosse o Rio Doce, você coloca ali da ponte da ilha, ele vai correndo até o açucareiro ali. Nada a ver. O rio Nilo é o maior rio em extensão de água. Ele não é maior em volume de água, mas volume de água é o rio Amazonas, mas em extensão, o rio mais comprido do mundo é o rio Nilo. E o rio Nilo é conhecido pela quantidade e a proliferação de crocodilos que existe ali. Para que você tenha ideia, um dos deuses que era reverenciado no Egito era um deus cujo a forma de apresentação dele era metade homem e metade crocodilo, para que você tenha uma ideia do que eu estou dizendo. Então Moisés é solto nesse rio de junco, e a Bíblia diz que Miriam ficava da espreita ali vigiando o que ia acontecer com aquele menino. A Bíblia diz que de uma forma milagrosa a irmã de Faraó, se não me engano, me ajuda aí os teólogos de plantão, é a irmã ou a filha de Faraó? A filha, obrigado. O pastor não tem jeito, né? A filha de Faraó encontra o cesto e ela pega o menino, cria o menino. E Moisés é criado até os 40 anos através do palácio. Com 40 anos, Moisés ele vai entendendo que ele era hebreu.
ele vai defender seu povo e mata um egípcio. E a Bíblia diz que o próprio povo hebreu rejeitou Moisés, e Moisés fugiu de medo de Faraó. E a Bíblia diz que por 40 anos ele ficou como um fugitivo. Para você ter uma ideia que essa fuga de Moisés não era só uma fuga da morte, mas uma fuga de tudo aquilo que ele sonhava em fazer pelo povo. A Bíblia diz que Moisés, no seu exílio na terra de Midian, ele encontrou uma mulher chamada Zípora, e através dessa mulher ela teve um filho chamado Gerson. Gerson, seu significado é expatriado, alguém que não tem uma terra para morar. A coisa era tão séria para Moisés, que Moisés encarou aquilo como uma ferida profunda na sua alma, porque ele entendia que o povo hebreu que estava debaixo de escravidão era um povo que era o povo dele, era carne e sangue dele. E quando ele se rebela contra o egípcio e mata o egípcio, e o povo se rebela contra ele, agora ele tem dois algozes. Ele tem o próprio povo e ele tem Faraó. Então a fuga não era só uma fuga de terra, não era uma fuga geográfica, mas também era uma fuga do seu propósito, dos seus sonhos, do seu sonho de libertar um povo inteiro. E a gente vai ver isso pela representação dos nomes dos filhos de Moisés. Mas eu quero pegar especificamente Gerson, que era um homem que não tinha terra para morar. Mas depois de 40 anos nesse deserto, a Bíblia diz que Deus o encontra. E é interessante como Deus faz as coisas. Deus não nos livra de sermos feridos. Deus não nos livra de levar-nos para o deserto. Mas Ele só nos encontra no deserto quando no deserto a gente está produzindo. Tem muita gente que usa os desertos da vida para se encostar, para dizer que não serve mais para nada, para botar a culpa do seu deserto na culpa do seu irmão, na culpa de Deus, na culpa do diabo. E Moisés, ainda que no seu deserto, ele estava produzindo, ele estava cuidando de um rebanho. Ele não estava parado, ele não estava sozinho. Deus começa a reescrever a história de Moisés debaixo de um decreto de opróbrio, debaixo de um decreto de morte, mas não debaixo de um decreto de preguiça. Moisés estava trabalhando. E ainda que no deserto da vida a gente precisa aprender que o deserto não é um lugar de você estar, mas também não é um lugar de você ficar parado. No deserto Deus está se revelando e nos ensinando um monte de coisa. Mas esse não é o foco e o tema dessa palavra de hoje. O foco e o tema dessa palavra é o que Deus pode fazer quando no deserto a gente começa a produzir. Eu quero que você pule agora para o capítulo 4, no versículo 1. E Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir, e disserem, o Senhor não lhe apareceu? Então o Senhor perguntou, o que é isso na sua mão? Uma vara, respondeu ele. E disse o Senhor, jogue-a no chão. E Moisés jogou-a. E ela se transformou numa serpente. E Moisés fugiu dela. Mas o Senhor lhe disse, estenda a sua mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão e pegou a serpente, e essa se transformou numa vara em sua mão. E o Senhor disse, isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, apareceu para você. E disse-lhe mais o Senhor, agora coloque a mão no seu peito. E Moisés obedeceu, e quando retirou, ela estava leprosa e parecia neve. E ordenou-lhe depois, agora coloque a mão no peito de novo. E Moisés tornou a pôr a mão no peito, e quando a tirou, ela estava novamente como o restante da sua pele. Para não ter que ler todo o capítulo 3, eu quero só fazer esse parênteses. Deus apresenta para Moisés, manda Moisés tirar a sandália. Moisés começa a conversar com Deus. E Deus dizendo, eu quero fazer na sua vida, e eu quero transformar você no libertador. Eu ouvi o clamor dos meus filhos que estão lá, e eu quero usar você para que você vá lá e resolva o problema. Moisés começa a questionar Deus e dizer, Deus, não sou eu não sou esse cara, eu não estou pronto para isso. E Deus começa a tratar a história de Moisés, dizendo para ele, pega a vara que está na sua mão, joga no chão. A Bíblia diz que ele pega a vara, joga no chão e transforma em cobra. Se você continuar lendo, você vai descobrir que quando ele chegou lá no Egito e fez essa mágica, os magos de Faraó também fizeram. O grande milagre aqui que Deus tratou na vida de Moisés
não foi pegar a vara e jogar no chão e ela se transformar em cobra, mas o milagre aconteceu quando Deus disse: agora pega na ponta da cauda da cobra. Quando Moisés pega na ponta da cauda da cobra, você sabe muito bem quanto eu que o que estava prestes a acontecer, a cobra virar e a Bíblia diz que era uma serpente. Serpente do deserto é peçonhento. Se hoje, se alguém for picado por uma cobra, dependendo do modelo, dependendo do tipo, da espécie da cobra, nós temos menos de 60 minutos de vida. Imagina naquela época num deserto e sozinho. Mas Deus diz para Moisés: Moisés, joga a vara, e a vara virou cobra. Agora Deus disse: agora pega na ponta da cobra, pega na cauda dela. Eu quero saber se você confia em mim o suficiente para me obedecer. A gente pega essa história e a gente começa a pensar que a mágica era transformar a vara em cobra. Mas o milagre nunca foi transformar a vara em cobra. O milagre foi transformar a cobra em vara. Porque transformar a vara em cobra dependia de Deus, mas transformar a cobra em vara dependia de Deus, mas dependia da fé de Moisés em pegar na ponta da cobra. Quando Deus começa a reescrever a nossa história, a primeira coisa que Deus vai provar na nossa vida é a capacidade que nós temos de confiar na voz que Ele está dizendo nos nossos corações. Se eu e você estamos dispostos a ouvir a voz de Deus, Deus vai muitas vezes nos mandar de fazer coisas que nós teremos medo de fazer. Deus vai mandar a gente dar passos que nós teremos medo de dar passos. Deus vai confrontar as nossas crenças e nos fazer dar passos em detrimento daquilo que nós acreditamos, mas Ele vai dizer: pega e me mostra que você tem capacidade de crer naquilo que eu estou dizendo. Quando eu e você, e a Bíblia fala isso por 5 vezes, o justo viverá fala para o seu irmão, o justo viverá pela fé. O que é fé? Se não conseguir obedecer, ainda que eu não veja. Pegando Hebreus capítulo 11, que é o texto crasso sobre fé, fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas a convicção de fatos que eu espero. Quando Deus diz para mim: pega, faz, obedeça, é a partir desse ponto de obediência que a minha história começa a ser mudada. Alguns de nós ainda estamos olhando para nós mesmos dizendo: Deus, faz alguma coisa, me mostra que o Senhor está comigo, como Moisés fez. E Deus está dizendo: eu estou com você porque eu estou falando, mas não é a minha voz que vai te convencer, mas é a sua obediência e me ouvir que vai fazer acontecer. Sabe, meus irmãos, Deus não tem dificuldade nenhuma em falar com qualquer pessoa que seja. A dificuldade não está em Deus falar, a dificuldade está em nós ouvirmos e obedecermos. Porque alguns de nós sabemos que Deus está falando, vemos Deus sinalizar, mas temos dificuldade em obedecer e ver o milagre acontecendo nas nossas mãos. Se você pegar o texto aqui, você vai ver que o texto é claro, que a cobra se transforma em vara depois que Moisés já tinha empunhado ela na mão. Não é aquele momento que ele estava chegando perto e a cobra se transformou em vara. Não, Moisés pegou a cobra pelo rabo, e quando ele pegou, ela se transformou em vara. De muito tempo eu aprendi uma coisa: tem coisas que Deus só vai fazer na minha vida depois que Ele me vê obedecendo o que Ele me diz para fazer. Quando nós perdemos a percepção que a obediência baseada na nossa fé é um dos marcos mais importantes da nossa vida, e que não existe nada que nós possamos fazer sem que a fé esteja latente na nossa vida, nós começamos a ter a nossa vida transformada. Alguns de nós estamos esperando que Deus intervenha para que nós possamos nos posicionar, mas o decreto de Deus aqui com Moisés foi: me obedece. Deixa eu ver se você está ouvindo, deixa eu ver se o seu ouvido está bem sintonizado e o seu coração preparado para aquilo que eu vou fazer. A Bíblia diz: eu tenho pensamentos sobre vocês, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus. Os meus caminhos são mais altos que os seus. Ou seja, os planos e os sonhos da vida que Deus tem para a minha vida e para a sua vida é muito maior do que o que você mesmo planejou. Só que para a gente chegar nesse lugar que Deus tem para a nossa vida, nós vamos ter que aprender que a chave disso não é a nossa capacidade e nem a nossa incapacidade, é a nossa fé em obedecer o que Ele está dizendo.
E de repente, vem Deus e diz: agora que eu vi que você tem fé, agora eu quero que você ponha a mão no seu coração. Agora que você tem fé para me ouvir, põe a mão no seu coração. A Bíblia diz que ele põe a mão no coração, e quando ele tira, a mão está doente. Sabe o que Deus queria mostrar para Moisés? Não era mostrar para ele um sinal na mão, mas mostrar para ele como estava. Para Deus escrever a nossa história, para Deus reescrever as nossas histórias, Ele vai precisar de mim e de você ter fé, mas ter corações limpos e mãos puras. Como é que está seu coração? Se Deus dissesse para você: põe a mão no seu coração e tira, eu vou te mostrar como está seu coração. A minha pergunta para você aqui hoje era: como estaria a sua mão no seu coração? Qual é a expressão que alguém pode ter de Deus quando o seu coração está ferido e machucado? E eu não estou dizendo que nós não estamos passivos de sermos atacados. Não, todos nós seremos atacados. Benditos sejam os nossos inimigos. Glória a Deus pelos nossos inimigos. Jesus nos ensinou a coisa mais importante: orem pelos seus inimigos, amem seus inimigos. E é importante a gente aprender a amar os nossos inimigos, porque é os nossos inimigos que nos tiram da nossa zona de conforto, é os nossos inimigos que nos empurram para mais além. São os ataques dos nossos inimigos que nos fazem sair daquela osmose espiritual, aquela coisa: Deus, o que está acontecendo? Está tudo bem aqui? E o diabo começa a como é que chama a palavra? Infernizar as nossas vidas. Aí a gente começa a se posicionar: não, eu vou orar pela minha casa, eu vou orar pela minha vida. E os nossos inimigos nos tiram da zona de conforto. Benditos sejam os nossos inimigos. E os nossos inimigos não deixarão de nos atacar, porque o ataque fala deles, mas as feridas falam da gente. Nem todo mundo que nos ataca nos fere, mas existem lugares e pessoas que nos atacaram e nós permitimos que essas feridas alcançassem o nosso coração. E o problema não está em ser ferido, o problema está em conservar. Sabe, pastor, aquele dia, 20 anos atrás, o fulano falou que eu era feio, e até hoje eu me sinto feio. E quando eu olho para o fulano eu fico chateado, porque eu vejo tanto que ele não gosta de mim, porque ele falou que eu era feio. Existem pessoas que, se Deus escrever uma nova história sem curar o coração, ela vai querer pegar essa nova história e esfregar na cara de outras pessoas. Olha como eu não sou o que você disse. Olha, estou te provando aqui que eu estou por cima da carne seca agora. Olha o que Deus fez na minha vida. E o intuito de Deus mudar a nossa história não é para você esfregar na cara de ninguém, é para que o nome dele seja glorificado através da sua vida. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 9 que a nossa vida ia superabundar em graça, para que o louvor daquilo que nós fazemos seja para Deus, para que as nossas boas ações santificassem e glorificassem a Deus. Ele está dizendo: ei, se o seu coração não estiver limpo, se o seu coração não estiver pronto, eu não posso fazer nada com você. Então coloca a mão no seu coração, veja o que está acontecendo aí dentro, e veja o que eu posso fazer. Coloca a mão no seu coração de novo. E quando Moisés coloca a mão leprosa no coração e ele tira, a mão agora está limpa. A partir desse ponto Moisés estava pronto. Ele permitiu que Deus tratasse a fé e tratasse as feridas dele. Ele permitiu ser convencido de que não importava o que ia acontecer dali para frente, Deus estaria com ele. E não importasse o que fizeram com ele, Deus estaria confirmando no coração dele quem ele era. Para Deus começar a escrever a nossa história, nós precisamos aprender a ter fé e um coração tratado. Mas se você acha que isso é tudo, eu vou te dizer que não, porque existem mais coisas que Deus vai fazer. Deus tira Moisés daquele episódio lindo. Imagina você encontrar Deus e Deus falar com você, e Deus disser: olha, Denis, joga a vara
E você vê aquela vara virando cobra, aí fala, pega, aí ele pega, aí fala, bota a mão no coração, aí ele tira, aí ele põe, e fala, meu Deus, que negócio é esse? E Deus fala, agora meu filho, vai lá, que eu estou com você. Rapaz, eu não sei você, eu acho que eu ia sair dali pegando fogo, pregando até para pé de goiaba. Eu falo, rapaz, você não sabe o que Deus falou comigo. Rapaz, você tem 5 minutos? Tem. Deixa eu te mostrar um negócio, eu vou jogar uma vara aqui, mas dá uma afastada aí que eu vou te mostrar o que acontece quando eu jogo a vara. Está pegando fogo do que Deus podia fazer. Mas Êxodo capítulo 4, verso 18. Eu queria que você lesse comigo, por favor. Depois Moisés voltou a Jetro, seu sogro. Ele disse: preciso voltar ao Egito para ver os meus parentes que ainda vivem. Jetro lhe respondeu: vá em paz. Ora, o Senhor tinha dito a Moisés em Midian: volte ao Egito, pois já morreram todos os que procuravam matá-lo. Então Moisés levou a sua mulher, seus filhos montados num jumento e partiu de volta ao Egito. Levava na mão a vara de Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: quando você voltar ao Egito, tenha cuidado de fazer diante de Faraó todas as maravilhas que concedi a você o poder de realizar. O que Deus estava dizendo para ele? Ele falou: esquece da varinha não, tá? Quando você chegar, você mostra para ele o que eu vou fazer. Você joga a vara e faz ela virar cobra. Mas eu vou endurecer o coração dele, para não deixar o seu povo ir. Depois diga a Faraó que assim diz o Senhor: Israel é o meu primogênito, e eu já lhe disse que deixe o meu filho ir para prestar-me culto, mas você não quis deixá-lo ir, por isso matarei o seu primeiro filho. Versículo 24. Numa hospedaria, ao longo dos caminhos, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Você está lendo comigo? Volta lá. Numa hospedaria, ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Se a gente parasse aqui, a gente poderia apresentar um Deus bipolar, você não acha? Um Deus que fala com o cara, joga a vara, mostra os sinais, faz e acontece que eu estou com você. Mas a Bíblia diz que no caminho, Deus disse: eu vou te matar, Moisés. Hoje você não me escapa. Versículo 25. Mas Zípora pegou uma pedra afiada e cortou o prepúcio do seu filho e tocou aos pés de Moisés e disse-lhe: você para mim é um marido sanguinário. E ela disse marido de sangue, ou marido sanguinário, referente à circuncisão. E então, nessa ocasião, o Senhor o deixou. Espera aí. Deus dá uma vara para ele, uma vara que vira cobra, uma cobra que vira vara. Manda o cara botar a mão no coração, tira a mão, tá leprosa, põe a mão, tá boa, tá tudo lindo, o cara tá cheio, tá pronto, agora a coisa vai acontecer. Mas de repente Deus diz: hoje eu vou descer para te arrebentar, Moisés. Hoje você não me escapa. A Bíblia diz que a mulher dele vai no filho e faz uma operação de fimose. Pega o excesso, o prepúcio, né, e joga aos pés dele e diz: marido sanguinário. E a Bíblia diz que por causa da circuncisão, Deus volta para o céu para não matar Moisés. Eu queria te fazer entender algumas coisas aqui agora, e eu quero começar, toda a palavra vai convergir para cá agora. Eu queria muito que você prestasse atenção no que eu vou te dizer. A circuncisão foi o sinal da aliança que Deus fez com Abraão. Ele disse: todos os teus filhos, quando der o 8º dia de nascido, você vai tirar o prepúcio dele. Foi descoberto, não tem muitos anos, que no 8º dia o recém-nascido coagula o sangue de uma forma maior. Então o sangue, aquele sangue, ele não é tão ralo, eu não vou falar ralo porque é a linguagem que eu conheço, quanto nos outros dias. Ele é mais denso, e a cicatrização a partir do 8º dia é mais rápido na vida da criança.
Deus preparou todas as coisas para que, através da aliança que Ele fez com Abraão, com Isaac e com Jacó, todo filho de Abraão pudesse ter no 8º dia o seu prepúcio removido, porque esse era o sinal da aliança. Mas a gente vai entender que quando os filhos de Moisés nasceram numa terra distante, nasceram em Midian. E o que a gente entende, porque lê, é que Moisés no 8º dia, ainda sendo hebreu, ele não circuncidou seus filhos. E a gente consegue entender ainda mais quando a mulher dele precisa circuncidar os filhos, e ela pega o prepúcio e joga aos pés de Moisés e faz uma declaração: marido sanguinário. E essa declaração da mulher dele não era uma declaração de "oh meu benzinho sanguinário", era uma declaração de ira, porque ela estava ferindo os filhos dela. E a gente consegue entender que Moisés não fez isso por uma pressão familiar que ele teve quando ele estava na terra da mulher dele, por ela não entender a aliança. E por Moisés ter cedido, ele não praticou aquilo que era uma aliança perpétua de Deus na vida do povo dele. Então Deus diz: eu te enchi de fé, Moisés, eu te dei tudo o que você precisa, mas existem coisas na sua família que não estão ajustadas. Vou dizer o português mais claro: vira homem e se posiciona dentro da sua casa. Porque existem lugares na nossa vida que Deus vai demandar fé no nosso coração para mudar a nossa história. Mas existem lugares na nossa vida que nós vamos precisar de posicionamento. A nossa história não pode ser reescrita sem que a gente esteja posicionado no lugar que Deus mandou que a gente estivesse. Moisés tinha tudo dentro dele, mas nada dentro de casa. E é importante a gente entender isso, porque fé nos faz avançar até um certo ponto, e posicionamento nos faz governar o que conquistamos. Porque quando Deus disse: olha, eu vou fazer algo na sua vida, é como se Deus estivesse nos levando para um lugar. Mas quando você chegar nesse lugar, você vai ter que aprender a governar esse lugar. A Bíblia fala através da palavra de Jesus. Jesus disse: se você chegar e expulsar o valente, ele vai embora, e ele vai andar por lugares áridos, mas um dia ele vai voltar. E se ele enxergar uma casa vazia, ele volta e governa aquela casa, e ainda traz mais. O que Jesus estava dizendo? O importante não é conquistar, o importante é governar, se posicionar no lugar que Deus vai te dar. Deus tem uma nova história para mim e para você. Você acredita nisso? Você pode dizer isso para quem está do seu lado. Deus tem uma nova história para a sua família. Deus tem uma nova história para o seu casamento. Deus tem uma nova história para as suas finanças, para os seus ministérios, para os seus dons. Deus tem uma nova história para tudo. Mas é necessário que você se posicione nesse lugar. Porque existem tempos na nossa vida que nós vamos precisar de fé para romper. Mas vai ter tempos na nossa vida que nós vamos ter que ter posicionamento para governar. A grande maioria dos crentes aprenderam a teologia da libertação. Aquela coisa de pegar retratos, de pegar roupas, de vir fazer 7 semanas de libertação, vir na frente, orar: Senhor, expulsa o demônio da minha casa. E isso é válido, o demônio vai embora, porque o demônio é expulso em nome de Jesus. Mas eu queria que você pensasse naquele lixo que você acumulou no final de semana. Pegasse aquele saco preto, ou talvez 2 sacos, e colocasse na porta da sua casa. E ficasse ali dias, meses, anos. O que você acha que ia acontecer? Ia juntar bicho, rato, não é verdade? Então você pegaria uma vassoura, talvez aquela ungida, e chegaria nos ratos e começava a dar paulada nos ratos: sai, 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 sai. E os ratos vão
Vão embora ou não vão? Mas se aquele lixo não for removido, o que vai acontecer com eles? Sabe qual é o maior problema? É que nós aprendemos e nos tornamos expert em expulsar os ratos. E Deus disse: expulsar os ratos é a consequência de alguém que removeu os lixos. Se você remover os lixos, nunca mais você vai precisar expulsar rato. Quando nós entendemos que a chamada de Deus na nossa casa, na nossa família, na nossa vida é muito maior, o nosso posicionamento como homem, como mulher, e eu vou te falar uma coisa, a palavra espiritualidade é totalmente diferente da palavra misticismo. Muitos de nós confundimos esses dois termos, espiritualidade e misticismo. Nós achamos que muitas vezes as manifestações, as teofanias de Deus é a nossa espiritualidade. Vou te falar o que significa espiritualidade. Significa ética quando ninguém está olhando. Você quer ser crente de verdade? Você quer servir um Jesus de verdade? Seja alguém íntegro quando ninguém está olhando. Talvez é isso que nós precisamos, não para tocar os ratos, mas para tirar os lixos. E muitas vezes nós estamos aprendendo e recebendo vassoura. Nós estamos aprendendo a expulsar, jogar veneno, mas nós não aprendemos ainda a tirar os lixos para fora de casa. Eu quero mais uma vez profetizar na sua vida: Deus tem uma nova história para você, em nome de Jesus. Mas Deus vai te ensinar a remover os lixos para essa nova história ganhar forma. Fé vai abrir porta para milagre. A Bíblia diz no livro de Atos que quando Paulo chega numa cidade, a Bíblia diz que ela olha para uma pessoa e diz que ele viu fé no coração dela para operar milagres. Fé chama milagre. Se você quer viver um milagre na sua casa, na sua família, em você mesmo, você vai precisar de fé. Mas se você quer governar e não precisar mais de milagres, porque o intuito de Deus não é fazer milagres, o intuito de Deus é fazer de você um milagre. Quando Deus faz de você um milagre, você não precisa de mais milagres. Você vai precisar de autoridade, você vai precisar de governo, você vai precisar de posicionamento na sua vida e na sua casa. E eu quero mostrar para você que o problema nem sempre é orar mais. Mas o pastor falando que a gente não precisa de orar, não estou dizendo que você não precisa de orar, mas eu quero te mostrar que muitas vezes você está orando e pedindo por fé e por milagres em lugares que você deveria se posicionar como pessoa. Se você abrir a sua Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 3, antes de você abrir, dá uma olhada aqui para mim. Você conhece alguém que precisa de um milagre no casamento? Você não precisa não, claro que não. O casamento está voando, ó. Mas você conhece alguém que precisa de um milagre no casamento? Sim ou não? Está lá a pessoa orando: Senhor, converte meu marido, Jesus. Faz esse homem te servir, faz esse homem mudar. E talvez você seja o homem orando pela sua esposa: Senhor, eu não aguento mais essa mulher, muda ela, Jesus. 1 Pedro capítulo 3, versículo 1: Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se ao seu marido, a fim de que, se algum deles não obedece à palavra, sejam ganhos sem palavra pelo seu procedimento. Amém? 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 A Bíblia está falando, mas essa cultura aqui era dos judeus, mas hoje a nossa cultura é se isso serve para você, marido, também. Para você também, viu, maridão? Que a sua esposa e os seus filhos conheçam a Jesus, não pelas suas palavras, mas pelo seu procedimento, por aquilo que você é quando ninguém está olhando. Eu me lembro daquela história, já contei, já vi isso várias vezes, quando o menino pega as malas do pai, junto com a mãe, e traz para a igreja, coloca no altar quando o pastor estava pregando. E o pastor ficou ali preocupado, falou: Seu Deus, por que esse menino trouxe essas malas? No final do culto, o pastor pergunta para o menino: Ô menino, por que você trouxe essas malas aqui? O que é isso? A roupa do meu pai. Falei: Por que você trouxe a roupa do seu pai? Meu pai precisa morar na igreja, pastor. O que é isso, menino? Precisa morar na igreja, pastor, porque aqui ele é um santo, mas lá em casa, ele é o capeta lá em casa. Melhor ele morar aqui, porque aqui, meu filho, eu consigo viver com ele. Lá eu não consigo não.
Quantas vezes isso não acontece conosco, de forma direta ou indireta? Nós queremos que Deus faça um milagre no nosso casamento, nas nossas famílias, mas existem posições que a Bíblia nos ensina que nós nos furtamos por orgulho e presunção de nos posicionarmos. Outra coisa é que a gente vive orando: Senhor, prospera a minha vida. Quem aqui já orou para Deus prosperar ele? Levanta a mão para mim, sem vergonha. Não precisa ter vergonha. Fala: Senhor, ajuda a gente, ajuda o Pai. A gente ora por prosperidade, mas a Bíblia diz: honre a Deus, Provérbios 3:9. Honre a Deus com todos os seus recursos, com os primeiros frutos das suas plantações, e então os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. O que ele está dizendo? Aprenda a honrar, porque a linguagem da prosperidade é a honra. Não é a sua oferta, é honrar a Deus em detrimento da oferta que você dá. Nós só lembramos de Deus quando nós estamos doentes, quando a coisa está apertada, quando a gente não tem mais saída. E Deus disse: se vocês não aprenderem a me honrar quando tudo está bem, não espere de mim coisas grandes quando vocês estão em ruínas. Honrar, me honrar, não tem nada a ver em me obedecer. Me honrar é me celebrar. A palavra honra significa ser celebrado. Honrar alguém, a Bíblia diz: honra pai e mãe para que os seus dias se prolonguem. E às vezes as pessoas acham que honrar pai e mãe é obedecer. Não, honrar pai e mãe é celebrar o pai e a mãe. É dizer: olha, eu estou aqui por causa deles, eles foram a razão de eu estar onde eu estou hoje. E o meu intuito aqui é ser melhor do que os meus pais, porque eu sendo melhor que os meus pais, eu estou honrando e celebrando eles. Porque a Bíblia diz que os filhos são flechas na mão dos pais. Isso significa que os filhos têm por obrigação ir em lugares mais longe do que os pais deles. Então honrar o meu pai é mim poder ter a capacidade de ir mais longe do que ele foi, e ainda assim celebrar as minhas raízes. Deus está dizendo: aprenda, quando eu te colocar em lugares, a me celebrar, a me honrar e reconhecer que quem te colocou naquele lugar foi eu, não foi você. Nós queremos prosperidade, mas não queremos honrar, porque a chave da prosperidade é a honra. E honrar a Deus não é um milagre, honrar a Deus é uma posição de caráter. Honrar a Deus é reconhecer que tanto no momento ruim, é aquele cara que compra um carro novo e coloca lá um carro novo, aquele adesivo bonito: Deus é fiel. Mas Deus é fiel quando te dá um carro novo? Ou Deus é fiel quando você está andando a pé? Deus é Deus quando te dá um carro novo ou quando você está andando de bicicleta? Deus é fiel quando você está andando de bicicleta ou está andando num carro novo? Deus é fiel a todo tempo. É quando nós estamos bem que nós queremos celebrar. Aí nós reconhecemos que a abundância de Deus chegou. Não. Aprenda a honrar a Deus quando tudo estiver difícil. Aprenda a honrar a Deus quando você não tiver mais recursos. Você diz: Deus, eu te celebro, porque se o Senhor estou nesse lugar, foi o Senhor que me colocou para me ensinar alguma coisa que eu preciso aprender. Seu irmão e eu e você queremos celebrar, queremos prosperar. Nós oramos por isso. Quando nós oramos a oração do Pai Nosso: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Eu falo: Senhor, eu quero pão, eu quero tudo que eu tenho direito. Mas nós não queremos ou não nos posicionamos para celebrar o pão nosso de cada dia que Ele nos dá hoje. Nós precisamos entender que Deus é capaz, e Deus não tem dificuldade nenhuma em abundar e transbordar algo sobre a sua vida, em todos os sentidos. Mas Ele está buscando uma coisa: uma posição de caráter para governar aquilo que Ele te entregar. Está entendendo o que eu estou dizendo? Vocês estão calados. Estão calados, amém aí? Estão me ouvindo? Outra coisa que nós oramos: Senhor, abençoa meus negócios, meu futuro, me ajuda a conquistar aquilo que eu quero conquistar, me ajuda a chegar onde eu quero chegar, me faz ir, Senhor, garante meu futuro, me ajuda, abençoa meus filhos, minha geração, faz acontecer. Eu estou sonhando com ficar velho, quando eu ficar velho eu preciso que o Senhor me ajude a chegar lá. Isso é verdade, a gente ora por isso. Nós oramos porque a gente quer chegar na velhice seguros. Mas a Bíblia diz: irmãos, uma coisa não penso que eu já tenho alcançado, mas uma coisa eu faço: eu me esqueço das coisas que ficam para trás e avanço para que estão diante de mim. Prossigo para um alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus.
O que Paulo está dizendo? Se a minha vida está ruim, agora, eu não vou deixar esse momento impactar o meu futuro. O momento está ruim, eu não vou deixar o meu momento contaminar o meu futuro. Sabe como que a gente contamina o nosso futuro? Com a mesma boca que a gente abençoa o nosso futuro. A Bíblia diz no livro de Tiago que a língua tem o poder da vida e da morte. O que ele está dizendo? Quando tudo estiver ruim, aprenda a abrir a sua boca para construir o seu futuro. Não abra a sua boca olhando para aquilo que você está vivendo ou por aquilo que você já viveu. Paulo está dizendo, me esquecendo das coisas que vão ficando para trás. O texto não é que ficou para trás, mas vai ficando é gerúndio, porque ele vai dando passos adiantando o futuro. Ele está dizendo, eu estou nesse momento, mas isso vai ficando para trás, porque eu já estou dando passos para frente. Paulo está dizendo, me esquecendo das coisas que ficou para trás, me esquecendo das coisas que vão ficando, porque eu estou dando passos. Eu vou deixando isso, buscando o futuro que Deus tem para mim. E isso que Deus tem para mim não impacta, aquilo que passou não impacta o que eu estou esperando lá na frente. Isso é uma decisão nossa. Essa não é uma decisão de Deus, porque Deus não vai te privar dos desertos. Essa decisão de deixar as coisas que nos machucaram para trás é uma decisão nossa. Essa decisão de não levar as pessoas conosco que nos magoaram é uma decisão nossa. Essa decisão de não colocar o peso do opróbrio e do arrependimento aqui em cima, o peso de carregar pessoas, é nosso, não é de Deus não. Alguns de nós podem dizer assim, Deus me faz esquecer. Deus não faz esquecer, não tem unção de esquecimento nenhuma. Há pouco tempo atrás existiam as pessoas que oravam sobre a unção de Manassés, que era a unção de esquecer. Deus não faz ninguém esquecer nada. Você vai lembrar de tudo que aconteceu, mas isso não vai ter mais impacto no que Ele vai fazer na sua vida. E essa é uma decisão minha, não é uma decisão de Deus. O problema é que nós cultivamos as amarguras no nosso coração. Aquelas pessoas que nos feriram, nós cultivamos e plantamos ela no nosso coração. E essa é uma decisão nossa. E eu vim aqui hoje dizer que se você quer ter uma vida e uma história reescrita por Deus, não adianta você ter fé para acreditar que Ele pode fazer. Você vai ter que se posicionar no lugar que Ele quer para que as coisas aconteçam na sua vida. Você crê nisso? Entenda o que eu vou dizer. Existem pessoas que não alcançaram aquilo que Deus tem preparado para elas, porque quando Ele nos colocou nesse lugar, por falta de posicionamento, as coisas escorreram das nossas mãos. Deus trouxe palavras e promessas: eu vou abençoar seu casamento, eu vou mudar a sua vida, eu vou mexer nas suas finanças, eu vou te dar um futuro, eu vou te levar para fazer isso, eu vou construir isso na sua vida. Mas quando Deus começou a abrir as portas para que as coisas acontecessem, a falta de posicionamento e caráter nosso deixaram as coisas escorrerem pelas nossas mãos. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que hoje Deus vai fazer isso aqui com você. Você vai fazer isso aqui. E tudo que Deus derramar, você não vai perder nenhuma gota do que Deus vai fazer na sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque se você tem fé, e existem ambientes que respondem à fé, existem lugares na sua vida, existem momentos na sua vida que você vai precisar de fé, mas existem momentos na sua vida que você vai precisar de autoridade, de caráter e de posicionamento. O que eu quero te fazer entender aqui hoje é que Deus podia ter matado Moisés se não tivesse havido posicionamento da casa dele. Ele podia ter sido o cara mais fantástico do mundo, recebeu a vara de Deus, recebeu a cura de Deus, recebeu tudo de Deus, e ia ter morrido no deserto. Porque não é só fé, é fé e caráter. Ambientes que Deus quer te levar vai responder à sua fé,
Mas eu quero te falar uma coisa. Existem pessoas que Deus já reescreveu a história. Na verdade, Deus já colocou você num lugar para que a sua história se converta à história que Ele escreveu. Mas a sua falta de posicionamento te expulsou desse lugar. É como se Deus estivesse dizendo: eu te coloquei no casamento, eu preparei tudo para que você fosse feliz no casamento, mas você pisou na bola, não foi eu. Eu abri todas as portas para que te colocar nesse lugar, mas você pisou na bola. Foi você. E agora você está orando para mim, para Deus fazer um milagre na sua esposa. Eu abri a porta, foi eu, meu filho, que abri tudo. Você tem uma casa para você morar? Você tem um carro para você andar? Você tem trabalho? Você tem saúde? Eu te dei tudo. Você está reclamando, até essa mulher, esse homem que está do seu lado, foi eu que te dei, meu filho. E agora você está reclamando para eu mudar ela? Se posiciona. Muda você primeiro. Se coloca no lugar que você precisa estar. E quando você se coloca nesse lugar, a tendência é as pessoas ao seu redor mudarem também. Eu sei que é duro para a gente ouvir, porque a gente tem uma expectativa que Deus faça alguma coisa. Mas eu quero te confessar que Deus também tem uma expectativa que você faça alguma coisa. Deus tem uma expectativa que você saia do deserto, que você seja o homem que Ele queria que você fosse desde o início, que você seja a mulher que Ele queria que você fosse desde o início, que você seja o pai que Ele queria. Se Deus te deu filhos, é porque Ele queria que você fosse um pai. Pastor, eu não aguento mais esses meninos, eu não tenho controle desses meninos. Muda esses meninos. Seja o pai que esses meninos ainda não tiveram. Seja o filho que os seus pais não te ensinaram a ser. Porque se você quer ser um agente de milagre, se você quer viver a história, você não pode dizer para Deus: Deus, eu não aprendi, então eu não posso, então eu não consigo. Deus vai dizer: tudo o que você precisa para ser quem eu sonhei que você fosse, eu te dei. Paulo disse: a minha graça, acho que vocês são crentes de escola dominical, não. A minha graça te basta, porque o meu poder opera onde? Na sua fraqueza, onde você não sabe, eu te ensino. Aonde você não consegue, eu te ajudo. Aonde você é ignorante, eu sou seu professor. Mas não bota a culpa em mim. Se posiciona, que nesse lugar eu vou te ensinar a ser quem eu quero que você seja. Esse é o convite de Deus. Foi para isso que Deus te chamou aqui hoje, para mudar a sua mente, para tirar o seu foco daquilo que Ele pode fazer e te fazer entender que muitas coisas Ele pode fazer desde que você esteja no lugar que Ele te plantou. E se você estiver nesse lugar, eu quero dizer que essa noite, nesse ambiente de fé, Deus vai mudar a sua história. Deus vai mudar o que é o seu destino, vai mudar o destino de toda a sua casa. Você crê nisso? Vocês creem nisso? Então eu queria que você ficasse de pé para a gente orar.